Fala galera, Fábio na área, canal Aqueles Equipamentos, um abraço a todo mundo aí. Bom galera, o vídeo de hoje é de solda, tá? Respondendo o comentário de um colega da gente aí, Antônio Adailson Souza, ele deixou um comentário em um vídeo passado meu aí, sobre solda inox, ponteamento versus cordão, que fica melhor. Então se você não assistiu esse vídeo aí, primeiro link na descrição e nos comentários fixado também, dá um pulo lá e assiste, tá? E a pergunta dele foi se tinha condições de fazer um filete de solda na vertical com o inox. E a gente vai responder isso na prática e na teórica, galera, tá? Deixei aqui, ó, cortado, ó. Cortei duas cantoneiras pra gente fazer essa solda aqui na ascendente e também na descendente e ver qual é melhor. De antemão, o que é que eu posso dizer a vocês? Trabalho com solda inox, você tem que trabalhar com a corrente um pouco menor, dentro dos 50 a 100 amperes. Claro que isso depende do soldador também, depende da sua velocidade de solda, tá? Cuidados também com as vistas, usar óculos de proteção, porque a solda inox ela expulsa, nunca eu canso de falar isso, expulsa a escória e aí quando você terminar de fazer a solda ela vai ficar estourando. Cuidado com as vistas e cuidado também com os fumos dela, galera, tá? É mais prejudicial ainda do que o do 63 aço carbono, certo? Eu particularmente gosto de fazer serviços com solda inox, dá para você fazer uma solda mais bonita. Na prática você vai perceber que você faz um cordãozinho, parece que a poça de fusão fica mais fluida, dá para você trabalhar melhor, tá? Então eu gosto de trabalhar com isso. Então galera, vamos na prática e na teoria falar sobre isso aí. Vamos para a solda aí, valeu! Bom galera, então tá aqui posicionado as duas peças, certo? Lembrando, óculos de proteção, meu óculos está aqui ao lado, eu vou colocar ele depois só na gente avaliar a solda, porque agora se eu colocar ele embaixo, não enxergo direito, eu atrapalho um pouquinho na solda. Eletrodo usado aqui, galera, é o Alcam 6130, tá? Eletrodo de aço inox. Então, primeira solda, a gente vai tentar subir um cordão, um filete de solda, como o Antônio disse. E o outro a gente vai fazer na descendente, ascendente e descendente, e ver na prática o melhor que se aplica e também na teoria o que é especificado para se fazer, tá? Vamos tentar subir esse cordão aqui? Vamos começar aqui então, galera. Vamos tentar, vamos lá. Estou tentando subir. Estou sentindo que o eletrodo está comendo muito. Dá um tempo. Vou botar meu óculos aqui para a gente analisar juntos aqui. O que é que você consegue perceber aqui? Aqui é o seguinte, a gente vai tentando subir com o cordão aqui, ó. Tá? E não dá. Soldou. Vou limpar, bater aqui só para a gente ver. Uma leve limpezinha aqui pra... fez a solda ali, galera? Fez. Tá? Depois a gente vai analisar mais de perto, tirar a escória. Mas foi o que aconteceu. Tô tentando subir o cordão aqui, ó. O que é que acontece? Não deixa ele maleável, a gente vai subir, mas ele escorre pra baixo e não tem como ficar segurando, tá? Então o que é que eu posso dizer logo? Que eu aconselho a vocês também. O correto a se fazer, galera, é na descendente, tá? As especificações dele pedem isso e também na prática você vai entender isso. Eu prefiro até no aço carbono, você faz na descendente, te dá maior produtividade, tanto faz aqui, maior produtividade, maior penetração, te dá um melhor acabamento, tá? Sem contar também te dá o que? Você coloca a peça a ser soldada, menor tempo a temperatura, exposição térmica, então a peça também vai durar mais, porque quando você faz a solda aqui, aquece a peça, você sabe que com o tempo ela corre risco de ter mais corrosão, se não tiver o tratamento correto. Então o aconselhável aqui, que eu faço e que as especificações pedem, para você que vai fazer aí também, é na descendente, tá? Eu vou tentar subir mais um pouquinho aqui e o próximo a gente vai fazer aqui na descendente e acompanhar. Deixa eu mostrar aqui para vocês como ficou aqui esse cordão. Aguenta um pouquinho só aí, vou dar um pausa pra gente olhar aqui. Bom, galera, olha aí. Ele vai tentando subir, vai embolando. Você vê que ele fica um cordão volumoso, mal dividido, até pegou aqui, ó. E o que é que ele faz aqui? Ele dá uma mordedura, ele come mesmo um material, tá? Aí eu podia ficar aqui procurando uma temperatura correta para fazer esse cordão, podia, mas mesmo assim não ia ficar com uma boa aparência, tá? Então, vamos tentar fazer agora aqui a segunda peça, tá? Vamos lá. Se estiver acompanhando, vocês vão acompanhando aí. Então, galera, vamos fazer agora a segunda solda aqui na descendente para ver como é que fica a diferença com a mesma amperagem que eu tinha trabalhado para a ascendente. Vamos ver aqui agora como é que fica aqui. Vamos lá, vamos fazer esse cordão aqui, vamos tentar. Vamos lá, vamos levar direto. Lembrando, eu não estico muito o cordão para cima por causa de minha instalação. Minha instalação aqui vem de longe.
A fiação também não exagero, porque é junto com a minha energia da minha casa, para não ficar dando queda de energia lá em casa. Então, o que acontece? Faço um cordão mais ou menos 3, 4 centímetros e paro. Tá? Que me atende bem aqui, que eu trabalho a maioria com metalon de 50-50, então dá para eu fazer cordão tranquilamente aqui, certo, galera? Então aqui eu vou tentar fazer um cordãozinho o máximo que der, para não forçar muito aqui. Lembrando também, aqui eu trabalho com minha máquina aqui, é uma transformadora, tá? Lembrando, essa solda aqui poderia ter ficado melhor com a inversora, porque eu tenho uma queda de tensão aqui na máquina. A fiação aqui eu tenho mais ou menos 50 metros de fio daqui para minha casa, que vem para cá, então dá uma queda. Então ela não me dá um arco estável, fica um arco estabilizado, sempre aquele fluxo de solda, ela fica variando. E aí você tem que ficar consertando sua mão aqui, que ela vem uma boa deposição de material, daqui a pouco ela dá uma queda, você tem que ficar demorando mais ou adiantando mais, demorando e adiantando mais. E isso aí atrapalha, mas ao mesmo tempo também desenvolve você, o soldador, entendeu? Você pega esse macete aí. Então, vamos aqui nessa aqui agora, na descendente. Vamos ver como é que a gente vai colocar esse cordão aqui. Provavelmente ficar bem melhor do que o outro. Vamos lá, galera? Então vamos nessa. Dá uma parada. Óculos de proteção. Teve algumas coisas aqui que eu vi na solda. Você viu que o tempo de solda é bem mais rápido, eu fiz um cordão bem maior. Tá mais ou menos 6 centímetros aí. Vou dar umas porradinhas aqui pra gente dar uma limpeza. Soltou aqui, galera, mas é assim mesmo. Vou levar até aí a vocês. Vocês vão ver a diferença. Eu tinha uma dificuldadezinha aqui ainda, porque na descendente que eu peguei aqui agora, o respingo entrou na frente da solda, no meio do caminho da onde eu ia levar o cordão. E o que aconteceu? Jogou um pouquinho a poça de fusão pro lado. Atrapalhou um pouco, tá? Deixa eu soltar aqui. Levar até vocês aí. Vou limpar um pouco melhor. Aguenta um pouquinho aí, galera. Pronto, tirei toda a escória. Agora eu posso retirar meu óculos para analisar junto com vocês aí, tá? O início, eu senti uma dificuldadezinha. Se ele vai focar aí. No início eu senti uma dificuldadezinha, porque é normal quando você está iniciando, abrindo o seu ponto, o seu cordão de solda. É bom você abrir ao lado ou em outro lugar que você possa limpar depois e deixar ele, quando ele fundir bem o material, você começa a trazer sua solda. Então, ó como ficou aí, galera. Vou puxar outro cordãozinho daqui para baixo, para a gente avaliar aí. Bom, olha, vamos lá, tentar fazer outro cordão aqui, abaixo dele um pouquinho, tentar levar outro aqui na descendente. Então, abri o arco. Veio direitinho. Isso. Forcei muito a máquina aqui agora, ó. Deixei descer tudo. Isso. Botar meu óculos de proteção. Isso que eu fiz aqui eu não costumo fazer por causa da minha instalação. Eu fiz porque eu me empolguei e deixei levar logo até embaixo, já estava acabando. Eu vi que estava terminando, então tentei finalizar ele. Prende melhor aqui para não ficar caindo, tá? Então, vai dar para fazer a limpeza melhorzinha aqui, galera. Pra gente avaliar aí. Vou dar uma limpezinha aqui de leve. A galera acompanhar. Posso tirar o óculos porque já foi, a escória já saiu toda. Esse ficou até melhor, ficou melhor dividido. Eu coloquei ele, ficou bem melhor dividido. Então, ficou melhor dividido, galera, ó. Vou tentar trazer vocês aqui pra vocês verem. Tá? Ficou melhor dividido aqui. Eu vou dar uma limpeza melhor aqui e aí chamo vocês aí pra... Vou dar uma limpeza melhor aqui e coloco aí pra gente dar uma olhada, analisar de perto. Vamos lá. Bom, galera, então tá aqui os dois resultados. A primeira aqui, vertical ascendente. Nota-se claramente que não é a opção mais correta a se tomar.
Vê que ela tentou, eu tentei subir com o cordão aqui, mas ela foi escorrendo, escorrendo, escorrendo. Tá vendo? E aí poderia ter, como eu falei, poderia ter ficado procurando uma amperagem para trabalhar aqui, poderia, mas não era o ideal, tá? E aqui a forma mais correta, galera, tá? Que é a informado para se fazer e também na prática se mostra a melhor por vários motivos que foi explicado aí no decorrer do vídeo. Se você chegou aqui agora, galera, nesse vídeo de paraquedas, galera, tá? Se inscreva aí, deixe seu like aí, comente aí para fortalecer o canal, pra gente bater nossa meta de 10 mil inscritos aí, tá? E a galera que já é de casa aí, já é do canal, dá o like, empurra pra frente aí e comenta o que é que vocês acharam aí. Vertical ascendente, vertical descendente, tá? Então, nota-se claramente que por vários motivos aqui é a melhor opção, sem dúvida. E como eu disse, poderia ter ficado melhor se fosse uma máquina melhorzinha, minha transformadora Balmer, tá? Ela não me dá corrente, não me dá o fluxo de solda do começo ao fim. Você vê que ela vem aqui, ó, às vezes ela deposita mais, menos, mais, menos. Aí o cara vai falar, mas pode ser erro da mão, Fábio. Rapaz, acontece erro da mão também. Mas aqui, ó, aquela já me deu um fluxo melhor aqui, eu consegui manter o fluxo, tá? Aqui, eu fiz o segundo cordão aqui, já veio descendo legalzinho também. Aqui ele ia diminuindo, aqui ele me entregou uma amperagem legal, fui. E aqui que eu vacilei no fim, tá? Bom, galera, o vídeo de hoje foi isso aí. Então, meu amigo Antônio, espero ter clareado sua mente aí, ter ajudado com esse vídeo, tá? Aqui como ficou, tá? Ficou até com um bom acabamentozinho, ficou legal, então espero ter ajudado, clareado a mente aí de vocês aí. E como eu disse aí, quem puder, se inscreve no canal, deixa seu like, comenta, compartilha e empurra o vídeo pra frente aí. Só tenho a agradecer a galera toda que tá curtindo aí, tá? A gente tá chegando aos 10 mil inscritos, é daí pra frente, galera. Então, espero ter clareado, dado alguma ajuda com esse videozinho aqui, tá? Esse comparativo. Então, abraço a todo mundo aí, fique com Deus, valeu!